Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre healthy versus junk food. Vamos falar sobre comida, aquela aulinha de roncar o bucho. Então vamos lá, vamos começar falando sobre essa diferença entre healthy e junk food. O que você prefere? Which do you prefer? Healthy or junk food? Então observem a imagem aí. É fácil fazer uma escolha, né? Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre o que essas escolhas podem trazer para a vida de vocês. Então vamos começar falando um pouquinho sobre healthy food. No caso aí nós temos a Healthy Food Pyramid, que é uma pirâmide alimentar, onde dá para vocês uma base sobre que tipo de alimentos consumir e a quantidade certa de alimentos que vocês devem consumir. Então essa pirâmide começa lá embaixo, olha, com 40%, que deve incluir bread, pasta, cereals, que no caso seria pão, massa, né, cereais. Então elas representam 40% da nossa refeição diária. No segundo patamar, nós temos fruits and vegetables com 35%, que são frutas, legumes e vegetais. Na terceira parte, representando 20% da nossa alimentação básica, nós temos meat, fish, milk e eggs, que são carne, peixe, leite e ovos. E no topo da nossa pirâmide, que é a menor parte dela, com 5% da nossa dieta diária, pelo menos que deveria ser, tá fat, oil, sugar and sweets, que seria gordura, óleo, açúcar e doces. Vamos ver agora um pouquinho sobre o que representa, que tipos de alimentos representam cada parte dessa pirâmide alimentar. Então, vocês observem comigo aí que 40%, que é aquela parte maior da nossa pirâmide, ela é representada por bread, que significa pão, toast, torrada, pasta, a massa e rice, arroz. Apenas alguns exemplos, tá, pessoal? Isso deve compor 40% da nossa alimentação diária. 35% deve ser composta de fruit and vegetable, que são as frutas e os legumes e vegetais. Exemplos: apple, maçã, banana, grapes, uvas, orange, laranja, broccoli, brócolis, carrot, cenoura e potato, batata. Lembrando novamente que são apenas alguns exemplos, certo? Existem vários outros. 20% da nossa alimentação diária é representada pela parte de carne, peixes e ovos, né? Leite e derivados. Exemplo, yogurt, que é iogurte, meat, carne, fish, peixe, chicken, frango, eggs, ovos, milk, leite e cheese, queijo. Lembrando que aqui vai entrar todos os derivados do leite, ok? E por último, 5% da nossa dieta diária deve incluir oil, que é os óleos, fat, gordura e sweets, que são os doces. A healthy dish, o que é um prato saudável, gente? Para nós termos uma alimentação saudável, um prato saudável, ele tem que ser mais ou menos como está mostrando a imagem para vocês. Então, 50% do seu prato, ou seja, a metade do prato, né, como mostra aí na imagem para vocês, tem que ser composta de vegetables, que são os nossos legumes e vegetais, ok? Aí a outra porcentagem vai ser, os outros 50% vão ser divididos ao meio, ou seja, 25 e 25. 25% tem que ser de proteínas, e os outros 25% de carbohydrates, de carboidratos. Então, se você tiver um prato de alimentação parecido com esse, você vai estar fazendo aí uma alimentação 100% saudável, certo? Vamos falar um pouquinho sobre benefits of a healthy diet. Quais são os benefícios de uma alimentação saudável, de uma dieta saudável? Então, a well-balanced diet provides all of the. Uma dieta bem balanceada provê tudo isso aí que vocês vão ver agora. Ó. No primeiro pontinho tem energy you need to keep active throughout the day. Vocês vão ter aí a energia que vocês precisam para se manter ativos durante o dia. Nutrients you need for growth and repair, helping you to stay strong and healthy and help to prevent diet-related illness, such as some cancers.
Então, vocês vão ter aí os nutrientes que vocês precisam para crescer saudável, né? Para ajudar vocês a ficarem fortes e também prever algumas doenças relacionadas com a dieta, por exemplo, alguns tipos de câncer. O próximo pontinho diz, the healthy of the next generation. Uma boa alimentação, pessoal, também está inteiramente ligada com a saúde da sua próxima geração, dos seus filhos, dos seus netos. Strong bones and teeth, dentes e ossos fortes. Better mood, um melhor humor. E por último, improved memory, uma memória aí melhorada, mais aguçada, certo? Então a alimentação saudável não é só uma questão de bem-estar, né, uma questão de corpo, mas é uma questão que envolve muitos outros aspectos que nós temos que lembrar na hora de fazer a escolha da alimentação. Agora vamos falar sobre fast food. O que é fast food? Bom, é um estrangeirismo, né? A palavra fast food é um estrangeirismo e ela representa um gênero de comida. O que são? Sanduíches, batatas fritas, enfim, é tudo aquilo que a gente já conhece, que são preparadas e servidas com rapidez. Então nós temos aí alguns exemplos de fast food. A palavra fast food é estrangeirismo e esse gênero fast food também inclui vários estrangeirismos, né, que nós usamos aí no nosso dia a dia. Alguns exemplos: hamburger, que é o hambúrguer, milkshake, hot dog, nós temos aí uma tradução para o português, que é o cachorro quente, french fries, batata frita, pizza e temos soda, que é o refrigerante. Então são só alguns exemplos de fast food. Bom, né? Muito gostoso. Concordo com vocês, mas observem a imagem aí, ó. Junk food, delicious but dangerous. Junk food, pessoal, é aquela comida, essa palavra na verdade é um estrangeirismo, mas a gente pode ter uma ideia de uma comida lixo, uma comida que não é saudável, certo? É gostosa, it's delicious, but it's dangerous, mas é muito perigosa. E a gente vai entender hoje por que o fast food, que a junk food é tão perigosa assim, apesar de deliciosa. Bom, vamos ver sobre os efeitos dessa comida junk food, né? Harmful effects of junk food. Os efeitos maléficos sobre o junk food. Weight gain, que é o ganho de peso. Nutritional deficiencies, a deficiência nutricional. Cardiovascular disease, que são as doenças cardiovasculares, doenças do coração. Obesity, a obesidade, e it can cause chemical changes that can lead to depression. Uma má alimentação também pode causar mudanças químicas que podem levar à depressão. Então, todas essas são sintomas, são causas, são efeitos de uma má alimentação. Uma alimentação à base de junk food ou fast food. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, pessoal. Quando a gente fala sobre fast food, sobre junk food, sempre está relacionado a essa questão da obesidade, que é um problema grande no mundo inteiro hoje, não é só no Brasil, nem só nos Estados Unidos. Então, nós temos alguns dados aí. 80% people eat junk food on a daily basis. Em torno de 80% das pessoas comem junk food numa base diária. Every fifth child in the world is overweight or obese. A cada uma criança de cada 5 no mundo, elas estão acima do peso ou estão obesas. 360,000 Americans die each year from diseases directly related to obesity and an unhealthy lifestyle. Em torno de 360 mil americanos morrem todo ano em decorrência das doenças relacionadas diretamente com a obesidade e ao estilo de vida não saudável. Então, pessoal, realmente é um assunto sério nessa questão da escolha alimentar. É aquilo que a gente falou ainda agora. É delicioso, porém faz muito mal à saúde. Então, nós temos sempre que saber dosar a quantidade, como e quando comer. Ainda falando um pouco sobre obesity, sobre a obesidade, nós temos aí, olha, in the United States, 2 out of 3 adults are overweight or obese. São 2 de cada 3 adultos lá nos Estados Unidos estão acima do peso ou obesos. Nós sabemos que os Estados Unidos são campeões, né, na questão da alimentação ruim, pela correria, então eles comem muito junk food.
1 out of 3 kids are overweight or obese. E quanto às crianças, 1 de cada 3 ou estão acima do peso ou estão obesas. Então, nós precisamos aí mudar essa realidade. E não é só nos Estados Unidos, pessoal. No Brasil também a situação não está muito boa, né? Então, eu trouxe para vocês aí um quadro retirado lá da página do Ministério da Saúde, que mostra um pouquinho essa questão do excesso de peso entre meninos e meninas entre 5 e 9 anos. Então, vocês podem observar aí as escalas, né? Fala sobre as porcentagens das pessoas que estão acima do peso e aquelas que estão obesas. Então, nós vemos que realmente nós não ficamos muito atrás de outros países como os Estados Unidos. Ok, it's activity time. Agora vamos fazer a atividade e ver se vocês realmente estavam atentos à nossa aula de hoje. Então, na primeira parte nós temos healthy or junk food? Identifiquem as palavras abaixo. Estão lembrados desses termos? Healthy e junk food? Então, healthy é a comida saudável e junk é aquela comida lixo, aquela comida que não é saudável. Nós temos alguns exemplos e vocês precisam identificar se elas são saudáveis ou não. Então, nós podemos aí pensar em H se ela for saudável, né, que é H de healthy, e podemos pensar num J se ela não for saudável, que é de junk food. Então, na primeira tem broccoli. Lembram da tradução dessa palavra? Broccoli, soda, apple, eggs, chicken e french fries. Eu trouxe esse vocabulário para vocês hoje, né, para a gente trabalhar um pouco sobre essa linguagem sobre comida. Então, lembrados da tradução? É fundamental vocês lembrarem da tradução para saber se é healthy ou junk. Então, vamos ver a resposta? Bom, na primeira, broccoli, que significa brócolis, é saudável, né? Então, é healthy food. Na segunda, soda, que é refrigerante, com certeza, junk food, muita taxa de açúcar. Apple, maçã, tá aí na parte das frutas, saudável, então é healthy food. Eggs, também faz parte da nossa alimentação diária, deveria fazer, né? Então, eggs é healthy food. Chicken, que é o frango, também healthy food. E por último, french fries, batata frita, junk food, ok? Na questão 2 nós temos, acompanhe a leitura do texto abaixo. Então nós vamos fazer a leitura desse texto, pessoal, que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da obesidade, sobre a questão do aumento, né, da porcentagem de adolescentes e crianças obesas. E a gente vai falar sobre essas perguntas aí, olha. Vocês vão observar a leitura e vão responder. Qual a porcentagem de aumento da obesidade em crianças de 6 a 11 anos em 2010? Letra B. Que tradução você daria para as palavras overweight, obese e adolescents? Então, vou fazer a leitura do texto para vocês e fiquem pensando nessas perguntas para saberem responder depois, tá? O texto diz assim: Childhood obesity has more than doubled in children and tripled in adolescents in the past 30 years. The percentage of children aged 6 to 11 years in the United States who were obese increased from 7% in 1980 to nearly 18% in 2010. Similarly, the percentage of adolescents aged 12 to 19 years old who were obese increased from 5% to 18% over the same period. In 2010, more than 1/3 of children and adolescents were overweight or obese. E aí, pessoal, conseguiram identificar a resposta das perguntas que nós já tínhamos visto? Então, as perguntas são, primeiro, qual a porcentagem de aumento da obesidade em crianças de 6 a 11 anos em 2010? Ai, professora, como é que eu vou encontrar essa informação no meio de tantas palavras que eu não conheço? Bom, pessoal, se atentem às partes que são importantes para vocês. Na primeira pergunta, a gente quer saber sobre as taxas em 2010. Então, procure pelo esse ano 2010, que vocês vão encontrar próximo dele a resposta que vocês precisam. E na letra B, que tradução vocês dariam para essas palavras? Então, nós temos overweight, obese e adolescents. Algumas delas a gente já até falou hoje durante a aula, né? Vamos ver a resposta? Bom, então se vocês observarem no texto, lá pela metade do texto, a gente encontra esse ano de 2010. E próximo a ele, nós temos a taxa de 18%. Então, nós já podemos inferir que a porcentagem de aumento da obesidade em crianças de 6 a 11 anos foi um aumento de 18%, ok?
E a tradução daquelas palavras que nós vimos, eu pedi para que vocês dissessem aí em casa qual seria a tradução que vocês dariam para essas palavras, para a gente ver aí como que está a tradução de vocês, essa questão da compreensão. Mas overweight significa acima do peso, obese é obeso, e adolescents é uma palavra cognata, né, bem parecida com o português, que são adolescentes, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma para outras aulas e mais informações. See you next class!